E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mamu, eu falo com vocês sobre gestão de projetos. O assunto de hoje é timesheet. Bom, o que é timesheet? Primeiro, a palavra timesheet, ela tem origem em duas palavras em inglês. Uma que é time e outra que é sheet, né? Que significa planilha do tempo. O timesheet, ele mostra o registro do tempo de cada tarefa que cada profissional da agência fez em cada projeto. E com esse relatório de timesheet, os gestores, eles conseguem entender como que está sendo o uso de cada profissional daquele contrato e consegue também fazer modificações, ajustes, como, por exemplo, pessoas superalocadas distribuir o trabalho entre outras pessoas. Visões de timesheet. São três. Uma para o cliente, onde eu enxergo todas as atividades feitas de cada profissional para aquele cliente, né? Num determinado período. Outra para o projeto, eu consigo, dentro de um determinado período, ver as horas que foram utilizadas dentro de cada projeto por cada profissional. Eu consigo ir no nível de atividade, inclusive, tá? A atividade é o nível mais baixo que tem dentro de uma visão de timesheet que eu consigo extrair, mas pode ser útil, depende da necessidade que você tem. E a outra é pessoas vendidas no contrato versus utilizadas. É aqui que você consegue, por exemplo, fazer uma negociação de contrato melhor, porque você tem dados para isso. E como que é esse timesheet, esse extrato? Eu vou mostrar um exemplo de um timesheet de um software, tá? Mas todos os softwares, geralmente de workflow que existem, eles têm esse timesheet, como o Runit, Job One, Skills, Workfront, Float. Então você vai encontrar vários, tem software só de timesheet, então você vai encontrar vários formatos aí, vários modelos de report. Esse que eu estou mostrando agora é um extrato de timesheet por funcionário. Aqui eu estou mostrando que essa funcionária Melissa Esteves, que ela é uma diretora de arte, no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, ela está superalocada. Pode olhar lá, ela pode ver lá embaixo que tem lá duas flechinhas. A flechinha da esquerda mostra que ela tem, nesse período, ela tem uma capacidade de entrega de 80 horas. E a gente está usando 110. Então tem 30 horas a mais que a gente está usando da Melissa, tá? Então a gente tem que olhar esse extrato com carinho e cuidado, porque eu consigo fazer alguma ação em cima disso, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Outro extrato que tem é por cliente, aonde eu vejo, esse geralmente é o que os clientes mais veem, tá? A gente consegue descer no nível de projeto, que também é outra visão que os clientes gostam de enxergar, mas esse mais macro é mais gerencial por um executivo de marketing, enxergar quantas horas estão sendo consumidas aquele contrato que ele te paga, né? Então aqui no período de 1º a 31 de março de 2021, a gente tem aqueles cargos vendidos com as horas vendidas, né, sendo que 160 horas equivale a 100% de uma pessoa só para esse cliente. E 80 horas significa metade do tempo, 50% de uma pessoa. Quando tem 320 horas, que é o caso do gerente de projeto, significa que eu tenho duas pessoas vendidas ali full time para aquele cliente, né? E aí naquela coluna do lado das horas vendidas, eu tenho horas utilizadas. Então, horas utilizadas é o apontamento de timesheet de cada profissional, que aí naquele cargo diretor de arte eu posso ter 10 diretores de arte, por exemplo, que apontaram horas. Para mim o que importa é o cargo. A gente tem que começar a desprender o nome das pessoas. O cliente contrata você pelo cargo, ele contrata aquele cargo, não o profissional, não o nome daquela pessoa, né? É claro que a gente tem pessoas importantes, mas você tem que começar a entender como vender cargo ao invés de vender o nome. Não é cara crachá que você está vendendo para o cliente. E não é isso que ele compra o know-how da agência. Se a pessoa sai da agência, o know-how continua, a gente continua com a entrega.
Bom, vamos voltar aqui, tá? Foi só um parênteses aí que eu falei. Então tem o cargo, vamos lá, primeira linha ali, ó, diretor de arte. Horas vendidas do diretor de arte, 160, então é a pessoa inteira para aquele cliente. Horas utilizadas, 147. O diretor de arte, ele usou menos horas do que está vendida, né? Então tem um saldo de horas de 13. Então está sobrando horas de diretor de arte, não usei tudo. Agora, redator. Eu vendo 80 horas naquele contrato para aquele cliente. Só que a gente utilizou 158 horas, quase o dobro, né? O saldo de horas é 78 horas negativo. Então, nesse caso, o cliente está usando mais do que ele paga. E aí, quando você vai lá embaixo no total, aí tem lá 680 horas vendidas, 710 utilizadas e saldo de horas de 30 negativo. Ele está ultrapassando 30 horas no global, no geral, daquele contrato. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar como que a gente fala sobre esses dados. Então, guarda essas informações do extrato da Melissa, que mostrou que ela está superalocada, e guarda essa informação desse contrato também, que está mostrando que ele tem um saldo de horas usando mais do que ele paga. Agora, quais são as vantagens que a gente tem com o timesheet? Aí a gente já começa a falar um pouco daqueles números que a gente acabou de ver. Então, primeiro, não sobrecarregar as pessoas. A gente vive num mundo hoje que a gente quer evitar que as pessoas tenham doenças como burnout, né, por exemplo. Ainda mais em agência, que tem muito trabalho acontecendo. E às vezes eu vejo muito gestor, isso é comum acontecer, o gestor gosta muito da entrega daquele profissional, ele é muito bom. Então qual que é o prêmio daquele profissional? Vamos superalocar ele, passar todos os trabalhos para essa pessoa. Não é justo, né? Então, a gente com esse timesheet, a gente consegue ver quem está superalocado, né? E distribuindo esse trabalho para mais pessoas. E aí consegue evitar esse tipo de doença. Contrato. A gente consegue ajustar o time, né, o dimensionamento do time de frente às demandas daquele cliente. Quando você faz um contrato, você tem uma expectativa de entrega de horas, entrega de escopo, de trabalho, e você não começou o trabalho ainda. Então o que você precisa fazer é ficar apresentando o reporte mensal, apresentar e mostrar e monitorar, e com isso, com esses dados, você consegue revisitar o contrato, colocar mais profissionais necessários, fazer tudo isso, né? Produtividade. Como a gente consegue, o timesheet consegue ter apontamento do nível de tarefas, então eu consigo verificar o tempo gasto em determinadas tarefas e revisar processo, fluxo. Vamos supor que no seu cliente você tem muito tempo gasto em ajustes. Então, o que está acontecendo? Então, será que a qualidade da solicitação? Será que o briefing inicial tem algum problema? Será que é um processo dentro daquele cliente que você precisa revisitar? O que está acontecendo? Ou você vê muito tempo gastos em reuniões. Fala, opa, por que tem muito tempo gasto em reuniões? Então, você começa a revisitar e olhar essa produtividade. Assim como você também consegue verificar se aquela atividade X, né? Você tem um tipo de atividade e você pega outros profissionais com o mesmo cargo e você consegue tirar uma média de quanto tempo demora para fazer cada atividade daquela. Fazendo isso, você consegue identificar quem está dentro de uma curva de produtividade para cima ou para baixo. Então é importante, né, para o gestor. Aí o que acontece? Ele capacita a pessoa, ele conversa, verifica se tem alguma questão. Então o timesheet tem muitas vantagens aí que a gente precisa começar a usar. Agora, a gente tem também outras questões que a gente consegue olhar dentro do timesheet. Uma delas aborda duas áreas de conhecimento da gestão de projetos, daquelas 10 áreas que existem. É a gestão de custos e a gestão de pessoas. Para você fazer a gestão, primeiro você tem que preparar os seus contratos para que isso aconteça. Então, o primeiro ponto que você precisa ter nos seus contratos é inserir uma tabela com os profissionais vendidos e sua dedicação. Quantas horas por mês que você tem de cada profissional.
independente se você está cobrando aquele profissional ou não, mas coloca, né? E também você precisa ter uma condição inserida dentro do seu contrato que você vai apresentar o timesheet mensalmente e combinar como que vai ser essa cobrança de horas excedentes. Essa aqui é a tabela que eu falei agora há pouco, com o que você coloca dentro do seu contrato. É a tabela com os profissionais que estão vendidos para o seu cliente. Aqui você coloca o cargo. Tá vendo que a gente não coloca o nome da pessoa? A gente coloca o cargo. Você está vendendo cargo, pessoal. Começa a tirar essa questão de vender nomes, tá? Dentro dos seus contratos. Então você vende o cargo, quantas horas dedicadas por mês daquele cargo. Como é um contrato, aí você coloca o rate car daquele profissional, daquele cargo, e qual que é o valor daquele rate car versus as horas dedicadas por mês, daria o valor mensal que esse cliente teria que pagar. Nesse caso aqui, estamos falando de um FII mensal de R$ 60.240, tá? Para contratar esses profissionais aqui, que somam 680 horas no total. Então com isso aqui você consegue já ter por exemplo, você já consegue ter um precedente de como você vai cobrar do cliente, né? Porque se você ultrapassou as horas do diretor de arte, vamos supor, e o rate car é R$ 96, aí vamos lá, você usou mais horas de diretor de arte. Eu vou pegar essas horas que você usou a mais, multiplicar por R$ 96 e vou te passar uma nota fiscal no final do mês com esse valor. Beleza, cliente? Se você combinou isso, o combinado não é caro. E aqui está um exemplo daquela condição referente à apresentação do timesheet mensal, que é um SLA, né? Um SLA é Service Level Agreement, em português, Acordo de Níveis de Serviço. E a gente coloca aqui um texto dizendo realmente que você vai ter mensalmente apresentar um report de timesheet considerando as horas trabalhadas e seus projetos. Então, nesse caso, você mostra até os projetos que foram realizados. E se as horas excederem o contratado, tem uma cobrança mensal das horas extras, seguindo o rate car do profissional utilizado, que está naquele rate car anterior que eu te falei. Caso um profissional não contemplado seja necessário, um orçamento apartado é realizado. Então, aqui são inserções que você precisa fazer, você precisa preparar para você poder começar a usufruir do timesheet e fazer a melhor gestão do custo e das pessoas. Feito isso, você inseriu naquele contrato, o que você precisa fazer? Controlar. Então, no controle, que eu sugiro um controle mensal, só que a periodicidade de extração você vai ter que fazer em menor tempo. Não espera no final do mês. É um desastre. Você tem que extrair semanalmente o timesheet, para você não ter nenhuma surpresa no final, né? E conseguir fazer planos de ação. Vamos supor que o cliente contrata muitas horas, só que ele está usando bem menos. Então temos algum problema. Então o plano de ação seria pedir para o time de negócios entrar com jobs proativos para a agência. E dentro desse controle você tem que apresentar. Você extraiu aquele report, você vai ter um call, uma reunião com o cliente e apresentar para ele de forma transparente o uso das horas e fazer aqueles acordos que você fez lá atrás do contrato. E para o time é a mesma coisa. Você precisa apresentar para o time, para os gestores, como que está o uso dos profissionais vendidos naquele cliente, né? Só que tem uma coisa muito importante. Qual que é o seu papel no timesheet? O papel do gestor de projetos. Bom, primeiro ponto, indicar em cada tarefa em qual projeto o profissional tem que preencher o timesheet. Quando você enviar a tarefa para o profissional, você tem que falar, preencha o timesheet aqui. Acompanhar semanalmente o reporte de timesheet. Você precisa acompanhar semanalmente, você vai extrair. Você, como gestor de projetos, você vai extrair, verificar e propor planos de ação, ou então apontar e mostrar para o gestor o que está acontecendo, caso você veja algo que precisa reportar. Você também vai orientar o profissional a preencher corretamente. Vamos supor que os profissionais, você enxerga que eles não estão apontando no nível de tarefas, eles estão apontando no nível de cliente. Isso é ruim, porque você não consegue depois fazer alguns insights.
extrair insights, né? Então, é importante você orientar e falar, aponta as horas no nível de tarefa, aponta aqui. Então você tem que ir corrigindo, não tem jeito. Você vai mostrar no começo, você vai no dia a dia, você vai verificar que a pessoa, mesmo você tendo ensinado, ela vai preencher de outra maneira, você vai ter que corrigir até a pessoa aprender e vai ser 1 a 1, não tem outra maneira. E apresentar o reporte do timesheet de forma transparente ao time do projeto e para o cliente. Você que apresenta como que está o uso do timesheet. Agora a questão de acionar o contrato e ver se vai usar, se vai pagar mais, se não vai pagar, aí é um acordo que aí você envolve o time de negócios. O time de negócios, como ele cuida dos custos da agência, da rentabilidade de cada contrato, ele é o guardião de cada contrato, ele que vai dizer quando vai acionar e quando não vai acionar. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado por vocês acompanharem os meus conteúdos. Eu espero que estejam gostando, que tenham sido úteis até agora e que continuem sendo. E eu vou pedir para vocês continuarem me assistindo e pedindo aqui nos comentários, coloca algum conteúdo que você quer que eu faça, tá bom? Obrigado, um beijo.